Paz do Senhor, povo de Deus, Paz do Senhor, juventude, aí das Assembleias de Deus, na cidade de Patos, Paraíba. É com muita alegria, com muito prazer que estou aqui para poder cooperar com o trabalho dentro desse novo formato, a qual as circunstâncias vieram como imposição sobre todas as igrejas, não só na Paraíba, mas no Brasil, aqui no meu estado também, Pernambuco, como no mundo, né? Então, hoje estamos como eu falei, nesse novo formato, em que certamente estamos usando as redes sociais, as transmissões, para levar uma palavra de edificação, calmaria e alcançar as muitas vidas. E não é diferente em todos os departamentos da igreja, aí como aqui também no estado, acontece da mesma sorte. E hoje eu estou tendo a honra de participar desse culto da juventude. Que Deus abençoe toda a juventude aí da cidade de Patos, onde tive o prazer de algumas vezes ministrar e adorar a Deus convosco, pela vida do nosso pastor Osildo, a sua esposa, os seus obreiros que cooperam com ele, pela vida do evangelista Josiano Santana. Que Deus abençoe a vida de vocês rica e poderosamente. Em especial a minha amiga, a minha irmã Vanessa, essa jovem de Deus, a qual se sentiu no desejo de nos convidar a participar desse trabalho, e demos o nosso parecer a ela. Ela levou a coordenação e com muita confiança, prudência e misericórdia de Deus foi confiado a mim estar aqui para falar para vocês uma palavra da paz do Senhor. Então, Vanessa, Deus te abençoe muitíssimo e de modo poderoso a você, a sua família, seus projetos e sonhos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero ler um versículo aqui, já para nós ganharmos tempo nessa ocasião, no livro de Números, capítulo 14. Livro de Números, capítulo 14, o versículo de número 10. Números, capítulo 14, versículo número 10. Quando você localiza, também fica a minha palavra de louvor e saudação aos irmãos aí de São Amédio, que fica aí próximo. Não sei se eles vão ser alcançados por essa transmissão, por esse vídeo. Os irmãos também de Cacimba de Areia, né, que tive o prazer de ministrar lá, nessas duas cidades aí, vizinhas a Patos, e eu me sinto muito feliz, muito feliz. Não sei se são cidades ou distritos, mas fica aqui a minha palavra em relação a essas pessoas. Também pela vida dos pastores, né, dessas cidades. Na época era o pastor Severino, hoje ele está em outra cidade, mas o pastor local lá também recebe a minha saudação, assim como toda a juventude. Enfim, fica o meu agradecimento pela vida de vocês. Números, capítulo 14, e o versículo número 10 nos diz assim: Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Repetindo, Números, capítulo 10, capítulo 14, versículo número 10 nos diz: Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Querida juventude, queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, estamos vivendo um período de uma novidade para a nossa fé. Eu tenho 43 anos e dentro desses 43 anos tenho 20 ou para 24 anos de fé, e ainda não vivenciei, não tinha vivenciado uma situação como essa. Confesso aos irmãos que só vim saber sobre epidemias de grande porte, de fazer o mundo entrar em choque e parar por conta dessa pandemia que estamos vivendo agora, nesse vírus que veio crescendo, de modo crescente, atingiu muitos lugares, e as nossas igrejas sofreram medida preventiva, mas também muitas pessoas se livraram por conta dessas medidas. E a gente veio saber de alguma coisa, pesquisar alguma coisa já por consequência desta pandemia, que foi lá em 1918 e 1919, a gripe espanhola, né, que teve uma repercussão grande, e quando ela chegou aqui no Brasil, ela conseguiu anular a festa cultural de maior ascensão aqui no país, que é o Carnaval. Esse ano não tivemos esse privilégio, por isso as coisas chegaram onde chegaram. Mas, se tratando de uma novidade, se tratando de algo tão
tão fenomenal, tão catastrófico, algo tão impactante, a igreja ela também passou a sobreviver e a viver esse impacto, a sentir esse impacto. Esse impacto ele trouxe e traz mudanças que não acabaram e não pararam por aqui. Mas o que me resta a comentar, a falar, é que nós estamos já nas últimas, vamos dizer, as últimas pressões mais grandiosas, a flexibilidade, a fragilidade já das medidas preventivas já estão acontecendo em alguns lugares, aqui mesmo no estado de Pernambuco. Muitas igrejas estão voltando a seus cultos, com medidas preventivas 50%, outras 30%, dependendo da cidade e dos casos na cidade. E essa flexibilização ela está trazendo já um certo retorno ao povo. E a gente sabe que toda vez que acontece algo desse tipo no mundo, sempre a humanidade ela sofre uma mutação, sempre sofre uma mutação. Sempre vai acontecer isso. Quando coisas grandes, quando coisas graves acontecem de repercussão mundial, o dia seguinte, o ano seguinte, os dias que virão pós os acontecimentos vão trazer uma verídica mudança essa que vai refletir em todas as esferas, inclusive na esfera cristã. Porém, a gente sabe que o que mais prevaleceu nesse período foi realmente a toxina, foi o fator tóxico das informações, dos fake news. A mídia investia em espalhar o pavor, espalhar o temor, e isso trouxe um transtorno grande. Pessoas estão sofrendo de ansiedade, pessoas estão sofrendo de modo psicológico, pressão, depressão. A gente sabe que existem pessoas mais frágeis do que outras e isso acontece, a gente não deve ignorar este fator. Porém, a gente vai ver que o que mais impressionou nesse período todo aí é porque o visível se tornou perigoso. A imagem de ir numa padaria e ter pessoas separadas, a reação de não poder tocar nas pessoas, uma coisa muito brasileira, que é o contágio, é o contato. O brasileiro é muito fervoroso com esse tipo de coisa. Não era fácil se acostumar a não pegar na mão, não foi fácil se adaptar a esse tipo de vida, encarar conversas com máscara no rosto, vivenciar limitações em muitas coisas. Então tudo isso trouxe um agravante sério, o agravante veio para a nossa vista. Por quê? Porque o visível se tornou um contágio poderoso para as nossas vidas. Então, é sobre isso que eu quero falar essa noite, é sobre essa palavra que eu quero trazer. Deus me levou ao coração o texto de Números capítulo 14 e também com um subsídio, o capítulo número 13, usando ele como contexto. E se eu tivesse de dar um título a esse texto, já sugerindo a você, eu chamaria de Resistindo ao Visível. Repetindo a você, Resistindo ao Visível. A gente vai ver aqui no versículo número 10, onde a gente leu, que o que se trata aqui, se não for usado o contexto, vai ficar perdido um tempo. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. A gente vai ver que o que está acontecendo aqui no capítulo 14 é justamente um inconformismo do povo em não entender que duas pessoas não estavam caindo, não estavam cedendo no que estava proposto às suas visões. Ou seja, Josué e Caleb estavam resistindo ao visível. E o que era o visível naquele momento? Ora, era um momento que era para ser um momento de alegria, pois o povo tinha peregrinado do deserto, saído do Egito, e essa peregrinação levou o povo ao lugar onde Deus determinou. Mas chegou um momento aqui no capítulo 13 que a Bíblia Sagrada vai dizer lá no versículo 1 que Deus falou a Moisés, dizendo: envia homens a espiar a terra, separa das tribos homens, esses principais, os príncipes, envia eles para espiar a terra e descobre se a terra é boa, descobre se a terra mana leite e mel mesmo, como eu falei, descobre lá, percebe lá se a terra é fértil, se é forte, se é fraca, percebe lá como são suas fortalezas, como é o povo daquele lugar, vai lá, faz uma sondagem, faz uma sindicância, espia a terra, faz um serviço de espionagem para depois se apoderar, porque essa terra te darei. E a Bíblia Sagrada diz que Moisés separa os homens, e entre eles está Josué e Caleb e os demais, que é uma lista de nomes aí, entre o versículo de número 4 até o versículo de número 15, a gente vai ver a lista desses nomes. E a Bíblia Sagrada diz que o povo foi e fez segundo o que Moisés ordenou. E lá no versículo de número 25, a gente já vai ver acontecer algumas coisas interessantes. E vai dizer: e eles voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. Aqui vai falar o tempo que eles passaram observando tudo, olhando lado a lado. E a Bíblia Sagrada vai dizer que encaminharam e vieram a Moisés e Arão, e a
toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã e em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles, e toda a congregação, e mostraram o fruto daquela terra. Ora, o versículo de número 25 e 26 vai falar do tempo que passaram espiando a terra e também do seu retorno. Mas quando ele fala do retorno, no versículo 26, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles foram para a congregação, andaram no meio das tendas e mostraram a todo o povo o fruto daquela terra. O texto vai dizer que foi necessário 2 homens para carregar um cacho de uva. Ou seja, isso dá a ideia de fertilidade. Isso traz a ideia da proporção da terra como era. Era uma terra que se plantava, dava. Era uma terra próspera no plantio, na colheita. Então era um lugar propício para que o povo sobrevivesse. Então até aí as coisas já estão correndo bem. E o mais interessante é que a gente vai ver que agora vai começar a questão do visível. E o visível começa de um ponto positivo. Versículo de número 27, a gente vai ver que a narrativa dos espias começa dizendo o seguinte: contaram-lhe e disseram, fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente essa terra emana leite e mel, e este é o seu fruto. A gente percebe que o versículo número 27 é aquela visão positiva, é o visível e provável, é o povo concordando, a terra é boa, a terra é fértil, o lugar que nos enviaste para espiar é proveitoso, é muito bom para a gente viver. A gente vai ver que é um ponto positivo nesse retorno. A narrativa, a investigação que eles fizeram é positivo, porém, este povo agora vai começar a sofrer a influência do visível. E por que do visível? Porque eles vão fazer uma troca. E que troca é essa, pastor Mar? O povo vai ser acometido eu vou chamar de um vírus, uma síndrome. A síndrome de inferiorizar as coisas. O vírus de negativar as coisas. Porque o versículo 27 eles estão aprovando, dizendo que a terra é boa, mostrando o fruto da terra. Mas no versículo de número 28 e 29 eles vão começar dizendo assim: porém o povo que habita lá é poderoso demais. As suas cidades são fortificadas e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus e os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Perceba que o que está acontecendo aqui é um fator destrutivo do provável. A desconstrução do provável. Por que a desconstrução do provável? Porque primeiro eles enxergam o produto da terra. Eles enxergam a extensão da terra. Eles enxergam a fertilidade da terra e trazem prova de lá. Ou seja, eles já têm o provável. Eles já têm o palpável. Já é um acordo firmado no que vão narrar. Eles estão narrando e dizendo assim: realmente o lugar que nos mandaste observar é terra boa. A promessa assim é boa, vai se cumprir. E por que eles dizem isso? E por que eu chamo para a promessa? Porque Deus fez essa promessa ainda a Abraão, dizendo: sai da tua terra e do meio da tua parentela para um lugar que eu ainda vou te mostrar, uma terra que emana leite e mel. É uma promessa antiga. E o povo agora está chegando perto, coisa que Abraão não viveu, coisa que Jacó não viveu, coisa que Isaac não viveu. O povo agora está chegando perto. Está dizendo: a terra é boa mesmo, a promessa é verdadeira. Porém, quando eles começam a observar os detalhes, eles vão ser surpreendidos pelo desânimo. Por que esse desânimo? É o desânimo de não resistir ao visível. O visível muitas vezes é enganoso, meus queridos irmãos. Sabe aquela frase que diz assim: a primeira impressão é a que fica? Isso não funciona com o nosso Deus. Porque as coisas de Deus não funcionam com a primeira impressão. A primeira impressão pode ser apenas um teste. Este povo enxergou, apalpou, tocou, pisou na terra prometida. Mas agora, quando ele começa a ver os moradores, quando ele começa a ver as fortificações da cidade, quando ele começa a ver a estatura do povo daquela cidade, o visível começa agora a desconstruir o provável. Quando o visível começa a desconstruir o provável, é porque o homem está perdendo o foco, é porque o ser humano está perdendo o foco. E está acontecendo isso. O provável estava nas suas mãos, ele mostrando o cacho de uva ao povo. O provável estava nos seus pés, ainda com a terra da terra prometida. O provável estava nas suas mãos, que tocou nas galhas quando arrancaram o fruto daquela terra. O provável estava na permanência deles 40 dias, observando de todos os lados a terra. Agora o provável está sendo desconstruído por conta do visível. E o que é esse visível? Quando eles começam a observar o tamanho das coisas, das dificuldades. Já imaginou se nós parássemos como o mundo parou? O mundo parou de abrir os seus negócios, o mundo entrou em falência econômica, o mundo entrou num caos. Mas já imaginou se a igreja parasse por completo?
Quando disseram as portas das igrejas vão fechar, todo mundo imaginava sempre que seria uma perseguição política, que seria uma perseguição do grupo LGBT, as grandes organizações terroristas iriam manipular, iriam massacrar o povo de Deus e as igrejas iam fechar por isso. Mas não, elas fecharam por um decreto, elas fecharam por medida preventiva, dizendo feche. Feche, que é uma situação de não mais de exclusividade de vocês, não é não. É geral, é mundial. E a igreja fechou. E já imaginou, se você for somar quantas pessoas entraram em polvorosa por conta de mensagens que eu recebi na minha rede social, nas minhas páginas direct, WhatsApp, pessoas pedindo orações dizendo não vou suportar a igreja fechada. E veio a frase tão seleta da pandemia, da quarentena: nós somos a igreja. A promessa está sobre nós. Nós não somos uma arquitetura, nós não somos o físico, não, nós somos a igreja que caminha na terra. Nós precisamos de lugar para congregar, mas era uma medida preventiva. Mas quantas pessoas perderam a sua estabilidade porque pensaram no visível? As pessoas agora estão sem saber o que fazer dentro das suas próprias casas. As pessoas estão perdendo seu emprego, o desespero está tomando conta. O máximo que a gente vai enxergar são máscaras diferenciadas, coloridas, enfeitadas. Cada um com a sua máscara, cada um com seu gel exposto. E vamos ver todo esse tipo de coisa infectando a nossa visão. O visível, ele está destruindo, desconstruindo o provável. O visível está detonando a nossa esperança. O visível está levando e jogando para baixo tudo aquilo que Deus falou. Paulo escreveu ao povo de Corinto e dizia para aquele povo naquela cidade que tanto crescia, da mesma sorte que crescia o evangelho, crescia a fé do povo, crescia as orgias, crescia o imperialismo, crescia a filosofia daquele lugar, crescia a idolatria. E Paulo diz: põe na cabeça a vocês, povo de Corinto, nós que seguimos a Cristo, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Fé é viver de promessa, fé é viver de sonhos, fé é viver do que ninguém quer viver, fé é crer no impossível. Quando ele diz nós não vivemos por vista, ele não está dizendo que a gente não trabalha, não está dizendo que a gente não sofre com desemprego, ele não está dizendo essas coisas, ele está dizendo que acima do visível existe o invisível. E o invisível é uma promessa, o invisível é a fé. Fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê, a convicção e a certeza das coisas que se esperam. Se nós formos esperar no visível, se nós formos jogar a nossa expectativa em cima do visível, nós vamos ser meras pessoas amedrontadas, perseguidas pelo próprio medo, em pavor constante, desconstruindo tudo aquilo que nós já vivenciamos. Aqui está acontecendo a pressão do provável sendo sucumbido pelo visível. O visível diz o povo é grande, o visível diz a fortaleza é imensa, o visível diz aquele povo é povo matador, mas a fé diz vamos conseguir, a promessa diz vai adiante, a promessa diz a terra é esta, o visível diz não pode ser aqui, mas a promessa diz a terra é essa. O visível diz você não vai resistir, mas a promessa diz é vocês que vão morar nesta terra porque eu prometi a vocês. O visível nunca pode sucumbir, resista ao visível nesse momento. Encare que essa fase vai passar, esse momento vai passar, sobrou danos, sobrou percas, sobrou lamentações, sobrou sentimentos, sobrou cama vazia, quarto de algum parente que se perdeu, que foi com a pandemia, que foi com o vírus. Pessoas destituindo o seu psicológico, a sua condição de firmeza. Perceba que todas essas sequelas vão ficar sim, mas acima das sequelas, acima do momento, existe uma promessa. E a promessa dizia: é esta terra que eu prometi aos meus, é esta terra que vocês vão viver. É esta terra, não deixe, não permita ser sucumbido pelo visível, resista. Eu chamaria esse texto, repito, resistindo ao visível. O visível está apontando que você não vai conseguir, não vai prosperar. Quantos jovens estão aí perplexos, fechando e trancando as faculdades porque os pais perderam o emprego? Isso é o visível. Deus ainda tem providência para fazer. Deus não precisa de uma pandemia, não precisa de um vírus para guardar ninguém, mas Ele permitiu que tudo isso viesse a acontecer para que nós pudéssemos reavaliar os nossos conceitos de fé, reavaliar nossa situação com Deus, nosso relacionamento com Deus. Então precisamos que essas coisas sejam encaradas, sejam percebidas como algo necessário. E essa necessidade ela está bem perto de se acabar, essa necessidade está bem perto de chegar no seu projeto final.
Deus sabe, Deus sabia quando permitiu que toda essa pandemia viesse e chegasse até nós. Ele sabia de todas as coisas que seriam possíveis e propostas. Pessoas que duvidaram de Deus, passaram a duvidar de Deus porque viram parentes, viram amigos se perdendo. Mas Deus está dizendo para mim e para você através dessa mensagem: não seja sucumbido pelo visível. Não desfaleça as suas forças. Você não vive por vista, você vive por fé. E a fé acredita no que ninguém acredita. A fé crê no que ninguém crê. A fé te leva onde ninguém imagina que você chegue. Era isso que aquele povo estava vivendo. E a Bíblia Sagrada vai dizer que além de ter que resistir ao visível, a Bíblia Sagrada vai dizer também que o visível, ele é capaz de inferiorizar as nossas experiências. Primeira coisa, quando nós não resistimos ao visível, nós somos lançados, somos jogados a desconsiderar o provável. Mas vai mais longe ainda, quando a gente não consegue resistir ao visível. Ela começa a inferiorizar as experiências. Perceba que o versículo 31 do capítulo 13 vai dizer: porém os homens que com eles subiram disseram: não podemos subir contra este povo, porque este povo é mais forte do que nós. Perceba o que está acontecendo aqui. Quando você vai me mostrar na Bíblia, quem vai me mostrar na Bíblia? Algum teólogo, algum pastor, algum historiador, algum membro, algum congregado? Me mostre na Bíblia Sagrada quando foi uma vitória do povo de Israel, que não veio por intervenção direta do nosso Deus. Quando foi que Israel, com a sua própria força, conseguiu vencer as forças adversárias? A Bíblia Sagrada vai dizer que no caminho do Êxodo, Deus modificou o caminho do povo para não passar pela terra onde os filisteus guerreavam. Perceba a diferença de passar a vivenciar uma guerra e passar a ver uma guerra. Quando Deus diz assim: não quero que vão por aí, porque os filisteus estão aí em guerra, mas nós vamos guerrear, não quero que vocês vejam. Deus está dizendo a fragilidade do povo, a fraqueza do povo de Israel era tão grande que eles não suportavam ver a guerra dos filisteus. Eles não suportavam ver, não era lutar, eles suportavam ver. E Deus mudou o caminho e defendeu eles. Deus de noite era coluna de fogo, de dia era coluna de nuvem. Deus era alimento para o povo no deserto. Quando foi que Israel venceu uma guerra por conta própria? Quando foi que Israel não dependeu de Deus? E quando eu falo esse tipo de coisa, eu percebo que no versículo 31, o povo está dizendo assim: as outras guerras nós vencemos e essa nós não vamos vencer porque aquele povo é maior do que nós. Eles estão achando mesmo, estão desconsiderando, estão inferiorizando as experiências que tiveram. Porque inferiorizando, o povo tem que botar na cabeça. Quando a gente passa, a gente entrega a nossa vida a Jesus e diz: Deus toma conta, é Ele que vence as nossas batalhas. É Ele que vai na frente e resolve o problema na justiça. Se não fora o Senhor que estivesse conosco, nós seríamos engolidos vivos. Nós teríamos descido de garganta baixa pela boca do nosso adversário. Se não for o Senhor que estivesse do nosso lado, nós deveríamos ter padecido com esse vírus. Mas a Bíblia Sagrada diz que esse povo está esquecendo. E olhando para aquele povo dizendo assim: nós não vamos vencer porque eles são mais fortes do que nós. Desde quando Israel foi forte o suficiente para vencer alguém? Desde quando Israel não teve apenas Deus como seu defensor? Israel precisa considerar, reveja suas experiências, revê aí relatos na mente, traz à tona a boa memória e perceba que nunca foi você, Israel, que venceu as guerras, fui eu, o Senhor, que te defendi. Da mesma sorte é para as nossas vidas, como nos impactamos quando sofremos com o visível. É como se estivéssemos dizendo: não vou vencer agora, porque o que eu vejo me mostra que eu vou perecer. Porém, o texto sagrado diz: não é você que vence, é Deus que vence por você. É Ele que está na minha dianteira. Eu não cheguei onde cheguei por vontade própria. Eu não estou aqui sobrevivendo por vontade própria. Foi Deus que permitiu. Foi Deus que conquistou as minhas batalhas. Foi Deus que esteve sempre adiante. Então não deixe que o visível inferiorize as experiências que você teve. Perceba. Vai na tua cachola, mexe no baú da tua memória e descubra que você já venceu muitas coisas através de experiências que você não vai conseguir apagar nunca. Ninguém vai conseguir apagar o que você vivenciou. Ninguém vai conseguir. A Bíblia Sagrada diz que quando Davi foi chamado na presença de Saul, lá no capítulo 17, para lutar contra o Golias, que chegou a notícia: tem alguém aí que quer desafiar o Golias. Quando Davi entra, Saul olha para ele, vê a estatura dele, vê o tamanho dele, vê a cultura nas suas vestes, vê a sua voz, a voz ainda de adolescente,
Diz a você que vai vencer o Golias. Ele é experiente em peleja. Ele é experiente em batalha. Já fazem 40 dias que ele amedronta o nosso exército. E você, desse tamanho, dessa estatura, se identifica como aquele que vai vencer o Golias? A Bíblia Sagrada diz que Davi vai recordar o rei. Davi vai recordar coisa que o rei não viu. A recordação ali é dele para ele mesmo. E ele lança para o rei coisas que ele vivenciou, experiências que não podem ser inferiorizadas por tamanho de Golias, e nem tampouco pelo pessimismo de um rei. Davi diz, olha, que eu me lembre, que eu me recordo, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, e via um leão e levava a ovelha, eu ia atrás dele, pegava ele pela barba, e tomava a ovelha da sua boca, da sua presa, da sua mandíbula. Da mesma sorte, quando via um urso, eu lutava com o urso e arrancava a ovelha e voltava e dizia, pai, está aqui a ovelha que o urso tentou levar, que o leão tentou comer. Isso é experiência. Prontamente, quando Saul escuta Davi dizendo isso, ele desconsidera o tamanho dele, desconsidera a experiência dele. Ele diz, então vai, porque eu conheço um Golias que mata muitos homens, mas nunca vi um Golias que matou urso, nem tampouco lutou contra leão. Mas se você diz que lutou contra o leão, se a tua mente é sadia, se a tua mente consegue rever e memorizou o momento da vitória em que você tomou a ovelha da boca do leão, vai lá e luta. É isso. A boa memória faz o herói. A boa memória faz você vencer a guerra. Você não pode deixar que o visível inferiorize as experiências que você teve com Deus. Isso vai passar. Você vai vencer essa batalha. Você vai sair melhor do que entrou nisso tudo. Porque certamente Deus está do nosso lado. Quando o visível ele tenta inferiorizar a nossa experiência e a gente não resiste ao visível, o que vai acontecer é mais trágico ainda. A Bíblia Sagrada vai dizer no versículo 32 e 33 do capítulo 3, que eu acho aqui que é o ponto máximo. O ponto máximo da incapacidade de resistir ao visível. A Bíblia diz que infamaram a terra. Aquela terra que no versículo 27 disseram é boa, agora estão infamando ela. Infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel, agora contagiou. Quando o visível, quando a gente não consegue resistir ao visível, vai haver o contágio. E a gente não deve desmerecer a condição de que pessoas enfraquecidas elas podem contagiar outras. Se você conhece alguém fraco, vai em busca dele, vai em busca dela para fortalecer a força dele. Se você está fraco, busque força. Receba força agora. Mas não se dê o luxo de contagiar mais alguém. Vença. Se tiver de contagiar alguém, contagie com força, com fortaleza, não com fraqueza. Fraqueza a gente conta e pede ajuda. Não tenha vergonha de contar a sua tentação. É mais fácil a gente contar pecado do que tentação. Se está fraco, assuma que está fraco. Você pode vencer e pode receber força sim, mas não entre nesse crivo, não entre nesse mérito de contagiar alguém, porque o seu visível está chocado, o seu visível está embaçado. E a Bíblia diz que eles infamaram a terra e foram a todo Israel dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos neles são os homens grandes de estatura. Agora aqueles homens estão com seu medo exposto, aflorado, e eles vão entrar num mérito tão desmerecedor, tão triste, que eles dizem no versículo 33, também vimos ali os gigantes, filhos de Enaque, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ele diz, quando a gente olhou o tamanho do povo, dos moradores dali, nos sentimos como gafanhotos, insetos. Nos sentimos assim. E quando eles olharam para nós, nós também sabíamos que eles nos interpretavam, nos avaliavam como meros insetos, pequenos, incapazes. O contágio, ele inferioriza as experiências, o contágio, ele diminui quem nós somos. Quem sou eu, quem é você e quem é alguém para dizer que você não é nada? Quando a Bíblia Sagrada diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores pela sua palavra. Nós somos mais do que vencedores pela fé que exercemos. Nós somos mais do que vencedores pelas experiências que vivemos. Experiências que nunca pedimos para viver, mas passamos por ela. E você precisa levantar a sua cabeça. Escuta o que eu estou te dizendo agora. Levanta a tua cabeça. Ergue a tua fé. Levanta-se desses escombros. Que a tua mente seja restaurada agora, que o teu psicológico, os medos desapareçam, o pavor suma de diante de você. Você é mais do que vencedor.
você não é um gafanhoto, você não é um inseto amedrontado, não. Essa crise do visível, tentando sucumbir o provável, tentando sucumbir as experiências, tentando colerizar a maioria, isso é coisa de imprensa. Isso é coisa de gente que não quer ver você prosperar. Gente que está mais preocupado com o caos do mundo do que preocupado com a restauração dele. Gente que está mais preocupado com as desgraças do que com a graça. Mas você foi chamado para a graça. Você foi chamado para se envolver com a graça e a graça te enche agora. A graça te preenche agora. Ela precisa ter lugar no teu coração. Ela precisa ter lugar na tua vida. Você não é inseto. Você é criação, criatura de Deus, herdeiro, co-herdeiro. O mundo vai te chamar de várias coisas. O mundo vai te dar apelido, vai te chamar de fraco, vai te chamar de inútil, vai te chamar de quadrado, atrasado, vai te chamar de ultrapassado. O mundo vai dizer que você ficou para trás. O mundo vai te chamar de fanático. O mundo vai te chamar de desocupado. O mundo vai te chamar de sem cultura. O mundo vai te chamar de desestabilizado, de mente nervosa, enquanto a Bíblia te chama de justo. A Bíblia te chama da menina dos olhos do Senhor. A Bíblia te chama de tição tirado do fogo. A Bíblia te chama de escolhido, separado, ungido. A Bíblia te chama de preservado, chamado, consagrado, vaso, instrumento. A Bíblia te chama de representante do céu. Te chama de carregador de boas novas, preparador de caminho, anunciador de salvação, responsável pela felicidade, exemplo de glória, marcados por Cristo. A Bíblia te chama de pérola valiosa, te chama de alvo do amor de Deus, pintinho debaixo das suas asas, te chama de separados para uso exclusivo do Senhor, te chama de preservados, reservados, profetas, anunciadores, arautos. Não se deixe levar pelo título de inseto. Isso é o visível tentando sucumbir quem você é. Mas na tua pequenez, na tua fraqueza, Deus ainda diz: você para mim é alguém escolhido, você para mim é alguém especial, você para mim é alguém separado, alguém reservado, preservado, ungido. Você foi que eu separei para cantar. Foi você que eu chamei para pregar essa palavra. Foi você que eu chamei para interceder. Foi você que eu chamei na sua timidez, orar a mim e eu corresponder. Foi você que eu chamei para carregar a tua casa nos ombros. Ninguém pode fazer isso melhor do que você. É você que Deus está falando. Você não é inseto. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. A mesma medida que a gente vê que o visível coleriza as pessoas, ele causa um efeito estarrecedor. É necessário a gente cuidar. O capítulo 14, onde nós lemos, versículo 1 e 2, vai dizer que quando essas palavras narradas pelos espias chegam ao povo de Israel, vai dizer que toda a congregação levantou a sua voz e chorou por toda uma noite. Choraram porque eles pesaram agora a promessa e pesaram os relatos e disseram: como nós vamos entrar, como nós vamos vencer. O versículo 12 vai mais longe nos efeitos. Diz que esse choro foi transformado em murmuração. Todo Israel, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E ainda disseram: melhor que estivéssemos no Egito e morrêssemos lá, ou morrer neste deserto, do que morrer nesta terra, que a gente nem vai conseguir entrar. Perceba que esse contágio foi generalizado. Mas à mesma medida que a gente vê que algumas pessoas são tão frágeis, fracas, e tão levadas com tanta facilidade, pessoas que esperavam só alguma coisinha para deixar a fé e aproveitar igrejas fechadas para desistir. Pessoas que vinham numa vida de ilusão, de aparência. Era apenas uma figueira frondosa sem dar frutos, seca, sem produzir. E aguardavam apenas alguma coisa simples para que pudessem desistir de modo público. Mas na mesma medida que essas pessoas aparecem e que são chamadas de maioria, existe uma minoria que ela resiste ao visível. Uma minoria que não se contamina com a síndrome do gafanhoto. E a Bíblia Sagrada vai dizer no capítulo 14 e versículo 6: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra,
rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Aqui surge os que resistem ao visível, são chamados inconformados. E pode ter absoluta certeza, eu estou falando para um grupo de pessoas inconformadas. Pessoas que às vezes talvez estejam se sentindo fracas, mas são inconformados. Porque enquanto alguns contavam o número de divórcio, enquanto alguns contavam o número de cova que se abria na cidade, enquanto alguns estavam sendo intoxicados pela mídia, pela imprensa, pelos telejornais, tinha outros que estavam preocupados. Quantas pessoas visitaram a minha live? Liga para um, liga para outro, manda mensagem, vai lá na live, tem uma mensagem de Deus para você. Alguns se preocuparam em fazer máscara e distribuir. Alguns se preocuparam em telefonar para outros, porque eles estão resistindo ao visível. O visível é a situação de calma, mas eles estão dizendo assim: vamos passar, vamos viver. Aleluia, vamos passar, vamos viver, glória ao nome de Jesus. Pessoas que fizeram questão de levar um versículo, de cantar um louvor, de estar todas as noites numa rede social, preocupados não com quantas curtidas, mas preocupados com quantas pessoas vão ser levantadas através da sua página, quantas pessoas vão ser alcançadas. Inconformados de ver 3, 4, batiam nas portas, suas mensagens chegavam: visita a nossa live, visita o nosso canal. Eram pessoas que estavam resistindo ao visível, pessoas que estavam rasgando as suas vestes com um ato de humilhação e protesto, e dizendo: eu sou inconformado, eu não aceito. Josué e Caleb estão cumprindo o que Paulo escreveu aos Romanos. Capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmão, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Resista ao visível. Não se conforme. Mostre-se como ele. Eu protesto. Eu protesto e não aceito que isso venha acontecer. E sabe qual foi a razão pela qual Josué tomou isto para si? Porque Josué e Caleb, eles cumpriam alguns princípios de quem resolve agradar a Deus. Eles estão aqui mostrando seu inconformismo, mas eles também estão dizendo: se você resolver se submeter a Deus, siga o padrão das suas condições, das condições divinas. E ele vai dizer no versículo de número 8, se o Senhor, olha o que ele escreve, se o Senhor se agradar de nós. Josué está dizendo: a condição para possuir a terra é viver uma vida que agrade a Deus. É viver uma vida mais preocupada com o que Deus acha do que o que as outras pessoas acham. É uma vida mais preocupada com: eu quero ver o sorriso de Deus, a alegria de Deus, do que alcançar a massa. É fazer dos meios que eu tenho para alcançar pessoas o meio que eu possa colocar Deus nele. Josué e Caleb está dizendo assim: quer possuir a terra? Quer morar na terra prometida? O que você está fazendo aqui para agradar a Deus? O que você fez nesse período para agradar a Deus? A tua sede hoje em dia, em que se abre o comércio, que se libere as praias, libere os clubes, as piscinas, maior do que o desejo de voltar para a casa do Senhor? Onde isso vai chegar? Nós precisamos de lazer, nós precisamos de vida social. Mas onde está o teu desejo em agradar ao Senhor? Onde está o teu desejo em agradar ao Senhor? Se você não sair melhor desta quarentena, você nunca vai alcançar melhoras na vida. Porque Deus nos propôs, nos lançou uma proposta. Se resguarda, vai para a tua casa, que eu quero ver como você vai sair de lá. Pessoas preferiram chorar, pessoas preferiram se isolar, pessoas preferiram alegar que vão acabar a família, enquanto outras pessoas descobriram que tem irmãos, descobriram que tem pais, descobriram que tem idosos precisando de cuidado. Pessoas descobriram a Bíblia Sagrada e puderam começar a ler, que poderiam começar a ler novamente. Pessoas descobriram o som que poderia cantar louvores que trazem Deus para dentro de casa. Pessoas descobriram que existe pai e mãe para dar a bênção. Pessoas descobriram que a minha casa é a primeira igreja, a minha família é a minha base. Pessoas descobriram isso. Pessoas descobriram que pastores são seres humanos.
morrem de vírus. Pessoas descobriram que mulheres de oração também choram. Pessoas se viram iguais dentro de casa. Pastores descobriram, antes de ser pastor, eu sou pai. Diáconos descobriram, antes de cuidar da igreja, eu preciso cuidar da minha casa primeiro. Homens descobriram que não dá para cuidar bem da noiva se não cuida bem da esposa. Filhos descobriram que pais merecem ser honrados. E pais descobriram que não se deve provocar a ira dos filhos. É um período de descoberta, é um período de reflexão. E Josué e Caleb estão rasgando as vestes, dizendo a promessa está de pé, a promessa é boa. Porque acima de qualquer pandemia tem uma promessa. Acima de qualquer situação difícil tem uma promessa. E a promessa está acima de qualquer outra coisa, mas ele diz, para que se cumpra, procura agradar a Deus, se Deus se agradar de nós. No versículo 9 ele vai dizer assim, tão somente não sejais rebeldes. Tão somente não sejais rebelde. Rebeldia sempre foi uma coisa que desabonou a vida do homem diante de Deus. Rebeldia foi sempre uma coisa que incomodou ao Senhor. Rebeldia tem muito a ver com ingratidão. Deus é tão bom conosco, cantamos que Ele é tão bom, e vez por outra somos ingratos, presos ao que vai ser de amanhã. Ah, Deus perdeu, Deus levou alguns parentes meus, eu perdi o meu primo. Eu fui contaminado, contagiado pelo vírus. E durante todo esse período de contágio que eu vivi, de isolamento, eu recebi 2 telefonemas apenas. De uma das minhas páginas de rede social, tem 5.500 e algumas coisas de pessoas. 2 Facebooks com inúmeras pessoas e seguidores. Não foram os seguidores, com todo o respeito e carinho que tem por mim, nem sabiam que eu estava doente. Mas cadê as pessoas mais próximas? Cadê as pessoas que não viviam sem você? Cadê elas que ligaram? Não ligaram, a minoria. A minoria não resiste a ficar sem saber como você está passando. Seja a minoria incomodada, inconformada de não saber como está o teu irmão, como está o teu parente, a tua irmã. E a gente precisou descobrir o valor de ser útil para alguém nesse período de quarentena. Mas há uma promessa acima de tudo. Essa promessa que está acima de tudo não depende de quantas pessoas vão ligar para você. Ela não depende da pandemia, ela não depende de nada. Quem se foi, Deus guardou. Outras pessoas Deus castigou e outras Deus tratou. Mas Ele sabe o que está fazendo, Ele não perdeu o controle das coisas. E Josué disse, se Ele se agradar de nós, e nós não formos rebeldes, e principalmente confiarmos nele, porque Ele diz, não temais, porque o Senhor é conosco. Josué está dizendo assim, confia, que Ele vai cumprir a promessa. Confia. Ele está dizendo a maneira de resistir ao visível é ser inconformado. A maneira de resistir ao visível é agradar a Ele. A maneira de resistir ao visível é não se rebelar contra Ele, não ser ingrato. E principalmente confiar. Deus tem muita coisa para fazer ainda na sua vida, mas você tem que confiar em Deus. E o Espírito de Deus me move a te dizer agora, confie em Deus agora. Lança a tua confiança agora como você nunca lançou. E Deus vai te renovar exatamente agora, enquanto você me escuta. Enquanto você me vê, Deus vai restaurar a tua casa agora. A saúde de alguém que está aí, agora, exatamente agora, durante essa mensagem aí na tua casa, enfermo, que não seja necessariamente o Covid, ou seja o Covid. Deus vai restaurar agora se você confiar. Se você confiar que a promessa de Deus é maior do que todas as coisas que você vê. Se você confiar que Deus está ainda acima das promessas que Ele mesmo faz, Ele vai cumprir agora, Ele vai curar agora, Ele vai renovar agora. Eu vou dizer através dessa transmissão, deste vídeo, receba a presença de Deus agora onde você está. Seja renovado agora e testifique que Deus te visita nesse momento. Testifica isso. Sabe por quê? Porque quando a gente confia em Deus, quando a gente está disponível a Deus, a nossa confiança vai ser provada até o último limite. E qual é o limite da tua confiança em Deus? Sabe onde está? Versículo de número 10. Depois que Josué começa a pronunciar, do versículo 6 ao 9, que a promessa de Deus é verídica, a terra é boa e que iam possuir aquela terra,
A Bíblia Sagrada vai dizer que toda a congregação, não foram alguns, toda a congregação disse de uma só voz: apedrejem eles. Apedrejem a Josué, apedrejem a Calebe. Estão vendo que eles são minorias, só eles acreditam nesta terra. Só eles estão envolvidos com o desejo de entrar nessa terra, porque os moradores de lá são grandes, são consumidores de pessoas. Eles destroem as pessoas. Eles matam. E só esses dois aí estão contrários ao nosso pensamento geral. Só eles dois se intitulam inconformados. Josué e Calebe não arredaram o pé, mesmo quando pegaram as pedras. Mas até onde vai o limite da tua confiança? Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia Sagrada vai revelar algo tremendo aqui agora. Pois a Bíblia vai dizer: toda a congregação disse que os apedrejasse, porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Desta vez não foram para alguns, desta vez não foi para um, foi para todos. E por que a glória desceu naquela hora? Josué e Calebe ia ser morto, apedrejado, simplesmente por confiar. Mas você não vê Josué e Calebe com as mãos estendidas gritando: parem, calma. Você não vê Josué e Calebe dizendo assim: vamos correr, senão nós vamos morrer. A Bíblia Sagrada diz que eles estão de vestes rasgadas, dizendo assim: eu acredito na promessa, eu acredito na terra. E as pedras já estão na mão do povo. Mas quando o povo mira e se prepara para apedrejar, entre o apedrejamento e o apedrejado, entre a ameaça de morte e o ameaçado, entre a perseguição e o perseguido, entre a calúnia e o caluniado, entre a acusação e o acusado, entre a injustiça e o injustiçado, a glória de Deus desce e se posiciona no meio, para que todo mundo veja. Na hora que se levantam um motim contra Josué e Calebe, a glória de Deus desce a tenda, sobre a tenda, como quem diz: não se mete com eles, não se mete com os desconformados, não se mete com pessoas que me agradam, não se levanta contra pessoas que não se rebelam contra mim, não ameaça pessoas que confiam em mim, porque o mínimo que você vai ver da minha parte é a minha glória, e a minha glória causa medo, e a minha glória mata quem não está preparado para receber. Entre quem te persegue e você está a glória de Deus. Deixa ela aparecer na sua vida hoje. Deixa a glória de Deus se manifestar hoje. Deixa a glória de Deus invadir a tua casa aí, invadir a tua igreja. Deixa a glória de Deus tomar conta aí. Sinta alegria espiritual agora na sua casa. Sinta alegria espiritual agora. Seja cheio da presença de Deus. A glória de Deus aqui era visível, era chamada Shekinah. Quando a glória de Deus desce, a glória é visível. A glória de Deus está aí na tua vida. A glória de Deus está em você. Deixa fluir, deixa ela ganhar vida. Deixa a presença de Deus renovar o teu espírito. Deixa a presença de Deus tomar conta de você. Resista ao visível agora. Através do que Deus vai te dar para ver. Através da maneira como Deus vai abrir os teus olhos, você vai começar a enxergar as coisas dele. Mocidade da Assembleia de Deus na cidade de Patos, pastores, obreiros, coordenadores de mocidade, minha amiga Vanessa, a todos vocês aí, a mim aqui, vamos enxergar a glória de Deus. Entre o problema e nós, a glória de Deus ainda está aparecendo. Você está vivo, é motivo para a glória de Deus estar em você. Você ter sofrido com esta doença e ter sobrevivido, é a glória de Deus que ainda está em você. Você ter resistido, a razão no teu psicológico que entrava em pane, em parafusos, é a glória de Deus ainda na sua vida. Deixa a glória de Deus te encher, deixa a glória de Deus te preencher agora. Deixa a glória de Deus te tomar agora. Porque entre as pedradas que estão querendo dar em você e você, a glória de Deus está descendo. Que Deus te encha, que Deus te ajude. A glória de Deus está impactando vidas exatamente agora. Enxugue as suas lágrimas e que elas sejam convertidas e revertidas em lágrimas de alegria, porque a glória de Deus está tocando na sua vida. Seja cheio da glória de Deus, seja cheio da presença de Deus, porque Ele vai te encher.
Resista ao visível. Não seja cometido pela síndrome do gafanhoto. Não deixe ninguém inferiorizar suas experiências. Não deixe o provável ser sucumbido pelo visível. Não deixe a razão colerizar outras pessoas. Mas enxergue pela fé. Enxergue por Deus. Enxergue pelo sobrenatural. Que a promessa está de pé. Promessa não é coisa comum. Promessa é coisa do céu. Promessa tem pedradas. Promessa tem contrariedades. Até ela se cumprir, a gente vive tudo isso, mas a graça de Deus te abençoa, te preserva, te abraça agora. Para que você seja cheio, para que você seja cheia. Que você possa resistir e sobreviver. Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. Pessoas estão sendo renovadas agora. Pessoas vão ser renovadas agora. E pessoas vão contagiar outras com a glória de Deus na sua vida. Que Deus abençoe. Que Deus ajude. Pastor Rosildo, Deus te abençoe. O Senhor, sua família, sua esposa. Evangelista Josiano Santana aí, que Deus te abençoe. E minha irmã Vanessa, Mocidade de Patos. Demais irmãos, que eu poderia citar muitos nomes, que eu conheço muitos nomes aí. Mas Deus abençoe a vida de vocês. Breve eu vou encontrar com muita gente forte. Muita gente resistiu até a dor de perder um parente. E sabendo que Deus é o dono da vida. E Ele não precisava de um vírus para levar. Mas aprove a Ele guardar. Pessoas que vão comemorar e celebrar e vão dizer, eu venci. Pessoas que tiveram medo de ser contagiados e vão reconhecer, eu nem contagiado fui, nem acometido fui. Porque o Senhor cumpriu a sua palavra e a sua mão se manteve estendida sobre mim. Que Deus ajude a vossa vida. Deus ajude a todos, em nome do Senhor Jesus.